Três. Bom dia, estamos aqui para a gente bater um papo gostoso, falar sobre dependência química e psiquiatria. Vamos falar com a Ticiana Posser, que é uma excelente profissional psiquiatra, além de amiga, minha professora, minha supervisora, e a gente vai bater um papo com a Ticiana Posser. Oi, Tici, bom dia, bom estar contigo mais uma vez, né? Bom dia, Rayane. Bom dia, Ramon. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a confiança. E também estou muito feliz por toda a importância do assunto que a gente vai estar tratando hoje, né? Eu sei da importância desse assunto tanto na vida familiar quanto na vida profissional e do excelente trabalho que vocês vêm fazendo e proporcionando esse auxílio para muitas famílias. Sim, Ticiane, você poderia se apresentar, falar um pouquinho de você, para o pessoal te conhecer um pouquinho? Claro. Então, meu nome é Ticiana Posser, eu sou médica psiquiatra, fiz minha formação na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, assim como a residência médica também, e aí já tenho uma longa estrada em trabalhos tanto, né, de consultório particular, quanto de internações, inclusive de internações propriamente de dependência química. Já trabalhei há alguns anos no serviço público em CAPS AD, né, serviços assim especializados no tratamento de álcool e droga, que contavam também com acolhimento noturno, trabalhando também em todo o suporte e gerenciamento da saúde mental de alguns municípios. Sim, Ticiane, vamos para a primeira pergunta, então? Claro. Bom, falando um pouquinho de dependência química, né, ainda tem muito a que trilhar ainda, né? E na nossa prática clínica, eu percebo que muitas famílias ainda desconhecem a dependência química enquanto doença, né? Então, acho que é importante você falar um pouquinho por que a dependência química ela é considerada uma doença. Explicar um pouquinho para a gente? A dependência química, ela é uma doença muito complexa e culturalmente as pessoas elas consideram a dependência química quando ela já está num grau mais avançado, uma dependência química mais crônica. E é super importante, até para uma questão de tratamento precoce, de intervenção, de auxílio a essas famílias, que a gente consiga mostrar os primeiros sinais da dependência química. Hoje, na nova formulação diagnóstica, né, através do DSM, a partir do DSM-5 já, isso já está bem documentado através do que se tem como uma dependência química, né, ou um transtorno de uso de substâncias leve, que quando a gente tinha uma abordagem mais categorial, não ficava tão bem demonstrado quanto hoje numa categoria mais dimensional. Por quê? A dependência química, ela é uma doença psiquiátrica, porém ela é uma doença com extremo sofrimento, né? Por isso que a doença, porque causa um sofrimento físico, causa um sofrimento mental, a pessoa tem prejuízos em diversas áreas da sua vida, prejuízo laboral, prejuízo social, prejuízo familiar, todas as interações e as interações físicas, as interações metabólicas, em termos de corpo também, da pessoa que sofre com esse transtorno, ficam muito prejudicadas. E por que também a gente tem uma dificuldade, né? Tanto por essa questão social, de ser tão difundido, por exemplo, o uso de álcool no nosso meio, o uso de tabaco, que as famílias têm realmente essa dificuldade, né, de identificar quando a gente está indo realmente para uma dependência química, porque é muito socialmente é muito popularizado o uso, né? A gente não vê e deveria ver gravidade em alguns estágios da vida. A gente deveria ver a gravidade do uso de algumas substâncias, mesmo no uso experimental. Então, eu acho que tem todas essas questões assim que são muito importantes pela questão do quê? Da família olhar muito para questões morais e não perceber os sinais
precoces da dependência. Olhar para a dependência somente quando a gente tem um quadro mais grave instalado. E o quadro mais grave, proporcionalmente, ele é muito, né, em termos de número, é muito menor. A prevalência é muito menor de um quadro grave do que dos quadros leves. Só que os quadros graves não começam graves, eles começam leve. Lembrando que leve já é doença e já tem prejuízo também. Sim. E Tice, como que a família ou o próprio dependente químico pode identificar esses primeiros sinais, né? Porque a gente percebe também no nosso trabalho que quanto mais cedo, né, a intervenção, o tratamento, né, tanto familiar quanto no dependente químico. Claro que para o dependente químico buscar ajuda logo no início, a gente percebe que é mais difícil. Para a família também. Quais os sinais que a família ou o dependente químico pode ver logo no início e buscar ajuda, né? Eu acho que uma das principais coisas, então, é a gente desmistificar, principalmente, o uso do álcool, um pouco o uso da maconha também, o uso do cigarro eletrônico, do vape, né? Como coisas, como se fossem coisas saudáveis do nosso dia a dia. Com isso, eu não estou querendo dizer que nenhuma pessoa, por exemplo, possa consumir álcool, mas o nível assim, de atenção que a gente precisa ter, ele é muito maior. O que a gente considera um transtorno leve, né? A partir do DSM, a gente tem lá 11 critérios diagnósticos. Se eu tiver 2 ou 3 desses critérios, eu já considero que eu tenho um quadro de transtorno de uso de substância leve. E o que a gente precisa prestar muita atenção? Quando eu me proponho, por exemplo, né, eu estou falando mais de álcool porque é o que a gente tem como maior prevalência. Quando a gente pensa, por exemplo, em crack, em cocaína, a gente não está falando, né, de um filho, de um adolescente ou de um esposo que vai ali e vai usar um pouquinho e a vida vai seguir regular. No álcool, o que acontece? Quando a pessoa começa a ter pequenos prejuízos, por exemplo, eu me propus a beber X, mas eu bebi muito mais do que isso. No outro dia, eu tenho ressaca. No outro dia, eu não consigo me propor a fazer as atividades que eu estava proposto a fazer. Eu estou deixando algumas atividades de lazer que eu gosto, né? O rapaz gosta de sair para jogar futebol, agora ele só quer fazer churrasco e tomar cerveja sem parar. Ou no final de semana, que eu poderia ter, né, aquela programação de ter um lazer, de ter uma atividade com uma dopamina mais limpa, que a gente chama, que é um prazer mais ativo que eu vou ter, que muitas vezes nos ajuda a combater o nosso estresse do dia a dia. Eu substituo algumas atividades de lazer por beber. Por exemplo, o cara vai numa pescaria, em vez dele estar lá ativamente pescando, brincando, se divertindo, ele está olhando os outros pescarem e está tomando cerveja, está tomando a caipirinha, está tomando, né, seja a bebida que for, ou, enfim, às vezes consumindo alguma droga, e ele não percebe que ele está gastando todo o dia dele fazendo isso e não está tendo as outras interações que seriam necessárias. Então, o uso recorrente, né, da bebida alcoólica, da maconha, enfim, mesmo que não traga já um prejuízo, por exemplo, laboral, a gente já precisa ficar muito atento e tá procurando um tratamento para que isso não venha a desencadear um transtorno de uso de substância mais comprometedor e mais pesado, tá? Mas, como eu falei antes, é assim que começa. Começa com aquele passar da conta, começa com o não ver mais prazer em outras atividades, em coisas simples do dia a dia. A pessoa não consegue mais fazer alguma atividade de lazer sem estar colocando junto a substância. Começa a usar a substância como se fosse a única forma de relaxamento possível. E isso, se a gente pensar, né, mesmo em rede social que eu digo pessoas que a gente convive, isso é muito comum e não é, né, popularmente caracterizado como algo que pode sim estar comprometendo a qualidade de vida e a qualidade de conexão cerebral também, né? Não só de interação social, de vida familiar, de alegria, de felicidade da vida dessa pessoa, como também
toda a questão cerebral e cognitiva do indivíduo. Eu queria falar um ponto sobre isso que eu achei muito importante, essa observação que você falou, doutora, do álcool, né? Porque muita gente, né, na nossa sociedade, como o álcool, o tabaco e o vape, por exemplo, que hoje está detonando muita gente, é uma droga, vamos dizer assim, aceita, né, pela sociedade. Eu tive um caso engraçado, agora, há poucos dias eu estava fazendo um atendimento, né, e uma esposa estava lá com um problema com o marido dela, eu estava atendendo ela como codependente, e ela falou assim: ah, Ramon, ele sempre bebeu muito, mas quando ele começou a usar droga, a coisa ficou pior. Eu falei, mas qual a dificuldade que você tem de entender que o álcool também é uma droga? Então ele usa droga desde lá de trás, porque o álcool é droga também. Ela, mas a gente não vê muito assim, porque o álcool todo mundo bebe. Então, assim, eles acham, né, as pessoas, a sociedade em si, acha que o álcool é uma coisa normal, que o tabaco é uma coisa normal e que o vape também é uma coisa normal. Então, achei muito interessante você falar sobre isso, porque eu também, como, né, fui viciado, né, eu tenho a plena consciência que a gente tem essa consciência que a dependência química é uma doença progressiva, fatal, incurável, né? Então, às vezes, eu não vou generalizar, mas assim, na maioria dos casos a pessoa começa do jeito que você acabou de falar agora. E eu queria aqui aproveitar essa oportunidade que a gente está falando sobre isso e dar uma importância até maior para essa questão do álcool, né? Que hoje, inclusive, é a droga que mais mata no mundo inteiro, de doença, de acidente e de tudo. Milhões de pessoas morrem todos os anos por conta do álcool. Apesar de a gente ter algumas drogas mais pesadas, né? Mas o álcool é uma droga que mata. Então, assim, achei importante você fazer essa observação e eu queria que você, assim, falasse só um pouquinho mais dos malefícios da bebida alcoólica, né? Na questão cerebral da pessoa. Você poderia falar, assim, bem resumidamente, de alguns malefícios relevantes? Um dos primeiros malefícios que a gente vê, assim, de forma mais automática, né, Ramon, é a perda do controle inibitório. Então, o álcool, ele age no nosso sistema frontal, né, essa parte aqui do cérebro, e faz com que a pessoa perca o controle, realmente, de conseguir pensar, raciocinar e de inibir os seus impulsos. Então, o álcool, ele é a porta de entrada para a maioria das outras drogas, né? A nossa própria capacidade de raciocinar e pensar, bom, né, isso daqui me faz bem, isso daqui me faz mal, isso aqui é uma coisa que previamente eu já determinei que eu não quero para minha vida. Quando a pessoa está ali no uso do álcool, fica muito mais simples dela abrir a porta, né, para que outras drogas entrem. Tem toda uma questão também do álcool que ele vai assim, ter um potencial inflamatório no nosso corpo todo. Então, ele vai trazer esses processos inflamatórios tanto para o nosso cérebro, né? A demência alcoólica é algo extremamente bem documentado e a gente socialmente vai perceber ela, as pessoas no geral, eu falo, quando o paciente já tem, por exemplo, uma encefalopatia, quando tem algo, né, muito semelhante a um Alzheimer, mas a dificuldade de atenção, a dificuldade de memória, a perda de raciocínio, ela já começa muito antes. E não só quando a pessoa está intoxicada pelo álcool, não só quando ela bebeu, mas o prejuízo durante a semana inteira, né? Isso são prejuízos crônicos. A chance de ter um AVC, né, de ter um popular derrame ou um infarto cerebral, ela é muito maior pela própria questão arterial, trombólica do nosso corpo todo, a parte hepática, a parte de coagulação sanguínea, estômago, a chance da gente ter sangramento gastrointestinal, ela é muito maior sob o uso do álcool. Então, até, né, teve popularmente um tempo ali, se trouxe a ideia, e isso foi uma questão médica que já foi totalmente combatida, tá? De que se beber uma taça de vinho ao dia, isso poderia ser protetor para o sistema cardiovascular. Essa ideia, assim, já caiu por terra. Dose segura de álcool é dose zero. Isso significa que pessoas que não têm transtorno por uso de substância não podem beber? Pode beber, né? Quer tomar o seu cálice de vinho aos finais de semana? Pode
tomar, mas lembrando que aquilo é uma decisão que eu tenho pelo gosto pela bebida, não é de forma nenhuma para melhorar minha saúde. Se eu quero melhorar minha saúde, é zero álcool, tá? Ótimo. Então não existe uma dose segura de álcool. Na adolescência, o prejuízo cerebral ele é ainda mais importante. Até os 25 anos, né, a gente está ali num processo de poda neuronal. O que é isso? É onde o nosso cérebro ele está escolhendo quais são as redes neuronais que vão ficar para o resto da nossa vida. E aí o consumo de substâncias químicas, tanto as drogas no geral, quanto o próprio álcool, vão fazendo com que circuitos bons, né, possam ser mandados embora e prevaleça circuitos deletérios. Então, é uma época, assim, que compromete até a nossa inteligência para o resto da nossa vida. E isso, em termos de prevenção, eu acho super importante a gente tá trazendo isso, porque muitos adolescentes, né, e jovens adultos ali nessa faixa dos 20 anos, eles não sabem. Não sabem o mal que isso está trazendo para a vida futura, para a vida laboral, né, para uma vida profissional hoje tão competitiva no mercado de trabalho. Tu ter a tua qualidade de rede neuronal, de processamento cerebral íntegra, é algo extremamente importante. E as pessoas não sabem do malefício. Eles sabem do malefício, muitas vezes, qual? Desenvolver em acidente de carro, de vomitar, de passar mal no outro dia, né? Mas não conseguem entender a gravidade que é o consumo de substância na adolescência. Entendi, ótimo. Sim. Falando desse assunto, Tice, com relação aos adolescentes, a gente percebe muito, né, de forma geral, uma falta de habilidade social, né, um prejuízo cognitivo. Vale acrescentar também a questão da tela, né, que gera muito, não é o nosso tema, mas associado também ao uso de álcool, isso pode estar trazendo e acarretando esses prejuízos, né, nesses adolescentes. Dificuldade escolar, habilidade social, né, raciocínio, né, a gente percebe muita dificuldade. E com o álcool isso prejudica, é isso, né? Bastante. Exatamente. Tem estudos que mostram que a gente está vivendo a primeira geração menos inteligente que os pais, né? Geralmente as gerações, elas vêm superando, em termos de inteligência, as gerações passadas. E agora a gente está enfrentando uma geração onde os pais são mais inteligentes do que os filhos. Tá? E é claro que o impacto das telas e das drogas no geral tem influenciado, principalmente as telas, até nesse sentido, tem influenciado muito essa perda, né? A nossa geração está indo para o negativo, deveria estar crescendo e está retrocedendo. E isso é muito grave também em termos mundiais, em termos civilizacionais também. Né? E algo assim muito importante, falando sobre essa questão também de transmissão, né? Que eu falo de transmissão em termos de transmissão de inteligência de pais para filhos, que tem também essa transmissão genética sob o uso de substâncias, que hoje ela é mais bem documentada. E eu estou falando isso porque é algo muito importante também, assim, a gente sabe que nas famílias onde se tem a dependência química, é mais fácil que outras pessoas tenham o componente dependência química, mas é muito importante a gente lembrar que na dependência química, e isso acontece com outras doenças também, a gente precisa cutucar essa genética. Tá? Então não é só uma questão de eu me apoiar nisso e dizer assim, nossa, mas o meu pai era alcoólatra, então eu também sou alcoólatra. A gente só vai desenvolver o alcoolismo, a gente só vai desenvolver a dependência química se a gente usar a substância. Há pessoas que vão usar e não vão ter, né, um transtorno por uso de substância mesmo, né? A genética, ela vai favorecer, mas a genética, ela só é favorecida se eu usar. Então, se eu sei que na minha família, né, tem histórico de dependência química, tem um pai, por exemplo, que foi uma mãe, né, que foi dependente de álcool, é ainda mais importante com que essa criança, que esse adolescente, ou mesmo o adulto, não tenha contato com a substância, porque eu vou lá e vou cutucar.
essa genética para ela vir aflorar. Isso acontece com outras questões também da medicina, né? Eu posso ter uma tendência a ter aterosclerose, a ter gordura na artéria, né? Se eu tiver um estilo de vida mais saudável, se eu não beber, se eu fizer exercício físico, se tiver cuidado para não desenvolver uma obesidade, a chance de desenvolver uma doença cardiovascular vai ser muito mais rara. Agora, se a pessoa for desregrada, a chance de desenvolver essa doença genética vai ser muito maior. E isso acontece com a dependência química e de forma ainda muito mais intensa, porque precisa ter esse componente do uso. É o que a gente chama de predisposição, né, Tiziana? E Isso. aí, acaba que uma coisa vai... Pode falar. Não era isso que eu ia te dizer, é essa predisposição genética, né, que ela existe, porém a gente não pode preventivamente se apoiar somente nela, tá? Porque para que ela seja, o que eu quero dizer assim, Rai, não é porque o meu pai bebia que automaticamente eu vou beber. Se eu não tiver contato com álcool, não vai ser uma doença que vai iniciar espontaneamente. Então, a dependência química, ela é uma doença, porém ela tem um start inicial, né? Ela tem um uso ali, e aquele uso que é o uso que a gente consegue combater de forma um pouco mais fácil, digamos assim, porque depois que se desenvolveu já um processo de dependência química, é um tratamento muito mais sofrido, né? E o início, ele é, até pela questão cognitiva da pessoa estar mais preservada, ele precisa ser mais racionalizado, né, no nosso meio, no nosso país, entre os nossos jovens. É o que a gente fala de que é uma doença adquirida, né? E adquirida pelo uso da substância, né? Ela só é uma doença que vai ser adquirida somente pelo uso da substância. E aí, falando dessa questão de adolescência, tela, uso de álcool muito precoce, né? De álcool e outras drogas, muito precoce, acaba desencadeando em outras coisas, que vai levar também a outros transtornos mentais, né? O que não dá para a gente mensurar o que vem primeiro também, né? Não sei qual é a sua visão com relação a isso, né? Mas é muito comum a gente atender dependente químico que a gente percebe ali que tem outro transtorno associado ali, né? Eu percebo muito TDAH, né? Como que é na sua prática clínica? O que você percebe, Tice? Então, Rai, na dependência química, a comorbidade, que é ter outra doença junto, ela é praticamente a regra, né, e não a exceção. Então, por isso que o acompanhamento psiquiátrico, ele também é muito importante, mesmo em alguns casos leves de dependência química, porque é o nosso dia a dia ter esse olhar psicopatológico mais apurado para estar vendo o diagnóstico da comorbidade. Significa que para sempre a pessoa vai precisar fazer acompanhamento psiquiátrico? Não, nem todos os casos, isso é muito individualizado. Mas passar por um psiquiatra, ser avaliado por ele, é muito importante porque a comorbidade, ela costuma ser a regra. E entre os transtornos que a gente tem, claro que varia um pouquinho de substância para substância, mas o TDAH, ele é extremamente prevalente na dependência química, né? E a dependência química é muito prevalente no TDAH por conta do tédio. O TDAH não tratado, não conhecido, né, ele proporciona muito tédio. E isso também faz com que a pessoa tenha mais impulsividade pela própria questão frontal do TDAH, né? Todo o sistema dopaminérgico. A pessoa, ela vai mais atrás de alguns prazeres, ela vai mais atrás de dopamina suja, digamos assim, né? Dessa dopamina mais passiva, onde eu não tenho uma atividade que me proporcione a dopamina, é algo que eu recebo mais passivamente, né? Então, quem tem TDAH, pela própria impulsividade, pelo próprio tédio, tem um uso maior de substâncias no geral. Na esquizofrenia, a gente vê uma prevalência muito grande do uso de tabaco e de outras drogas pela anedonia, que é essa falta de prazer, de capacidade de sentir prazer, né? Um embotamento afetivo que a esquizofrenia proporciona, ela faz com que o doente também tenha uma busca por prazer um pouco maior, assim, um pouco mais intensa,
né, por ele estar mais anedônico. Então, o transtorno por uso de substância é prevalente na esquizofrenia. No transtorno bipolar, ele é prevalente também pela questão da impulsividade. E tem alguns estudos assim que eu acho bem interessantes que eles mostram, por exemplo, que o uso de cocaína no transtorno bipolar, ele acontece mais nas fases maníacas do que nas fases depressivas. E a gente até poderia pensar assim, bom, no momento depressivo, numa fase depressiva, a pessoa está mais triste, está mais suscetível a querer um estimulante, né? Porém, é o contrário, é no momento da mania, onde as pessoas fazem mais uso de cocaína. Na ansiedade, na depressão, a gente também tem um uso maior de substâncias, né? E é muito interessante no álcool, que a gente brinca, né? Que a gente não sabe o que veio antes, foi o ovo ou a galinha. Porque o usuário de álcool faz muito quadro depressivo. Muito quadro depressivo. Então, é difícil a gente ter alguém que sofra de etilismo que não tenha uma comorbidade com depressão junto. Eu queria aproveitar um gancho aqui, quando você falou da importância das pessoas também procurarem uma ajuda médica psiquiatra, né? Muita gente tem um bloqueio com isso, né? Quando fala assim, pô, você precisa fazer uma consulta, ou a gente indica um psiquiatra, e a pessoa, pô, ela meio que se assusta. Tem ainda aquela... esqueci como é que... Não estou sabendo me expressar, mas a gente acha assim, pô, psiquiatra, pô, mas eu não tô doido. Um tabu, né? Ainda tem existe ainda, já foi muito quebrado, mas ainda existe isso, né? E aí, eu queria aproveitar esse gancho da importância do seu trabalho, né, como médica psiquiatra, porque eu tenho vários pacientes, e a maioria codependentes, né, familiares de adicto, que acham que as coisas vão acontecer num passe de mágica. E acaba me perguntando, pô, será que pode tomar tal coisa? Será que pode tomar tal coisa? Eu falo, ó, eu não sou médico. Eu sou conselheiro, especialista em dependência química, eu estou aqui para te ajudar e te aconselhar, te direcionar no que você deve fazer em relação ao seu familiar. Mas você precisa buscar, e o seu familiar precisa buscar, um atendimento médico psiquiátrico. E aí eu queria aproveitar esse gancho, falar da importância disso e de algumas medicações, né? Que eu sei que existe para melhorar, para tirar a vontade, para ali essa crise de abstinência e tudo isso. Mas tem um porém. A Raiane deve ter também alguns pacientes assim. Eu tenho bastante paciente que tem problema com isso, porque o cara, ele acaba tomando medicamento e acaba bebendo e acaba usando, e isso vai trazendo outros transtornos, e eles vão achando que isso é uma coisa assim, normal. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre a seriedade de a pessoa estar tomando um medicamento e fazendo uso de substâncias, seja ela cocaína, álcool. Eu tenho muito problema com isso com álcool. A pessoa toma o medicamento e vai beber. E eu queria que você falasse um pouco da seriedade de a pessoa fazer isso, né, que pode trazer outros transtornos, né, mentais. Sim, isso é extremamente importante, essa tua fala, Ramon. E aqui dá para a gente debater várias coisas, né? Porque o trabalho do psiquiatra, principalmente nos casos mais leves, ele é muito ali a pontinha do iceberg, onde eu vou ali, eu vou fazer, vou ter esse olhar inicial. Um transtorno leve, provavelmente a pessoa não vai necessitar do uso de fármacos, né? Se tiver alguma comorbidade, a gente vai tratar essa comorbidade, né? Porque essa comorbidade também está proporcionando, está trazendo sofrimento para que a pessoa esteja se expondo ao uso de substâncias, né? Mas assim, ó, o tratamento farmacológico, pensando não na comorbidade agora, pensando no transtorno por uso de substância, tá? Ele é qual parte do tratamento? Ele é muito a parte inicial, a parte de eu ajudar essa pessoa a ficar abstêmia, eu ajudar ela a parar de usar. Então, eu vou tentar fazer o quê? Tirar essa pessoa do fundo do poço, né? Eu vou lá com o uso da medicação, eu vou tentar fazer com que, bom, agora eu consegui estar sem usar. Só que quando a pessoa está sem usar, né, muitas famílias podem entender que isso seja assim, ó, o auge do tratamento. E não é. Não é. O auge do tratamento, ele é muito mais o acompanhamento e toda a dedicação que vocês fazem
né, com esse trabalho todo de aconselhamento, da Rayane como psicóloga, de tal que ajudando a pessoa a retomar a sua vida, que é a reabilitação, que é quando todo o que foi perdido vai começar a ser reconstruído ou construído, muitas vezes, de uma maneira saudável. Então, o tratamento farmacológico, ele está lá, não é que a pessoa depois não vai poder seguir com o fármaco, mas o fármaco, ele é algo assim que vai nos ajudar a diminuir a fissura, a tratar a comorbidade, a ajudar essa pessoa a estar com uma condição de poder entrar num processo de reabilitação, né? Que é o que a gente deseja, que a vida dessa pessoa seja uma vida reabilitada, uma vida feliz, onde ela possa voltar para o mercado de trabalho, onde as interações familiares sejam refeitas, né? Onde a vida social dessa pessoa seja refeita também, porque tem todo um circuito ali por trás, onde o dependente, na maioria das vezes, só convive com pessoas que são dependentes também, né? Tudo gira em torno da substância. Então, tem todo um trabalho muito maior por cima disso. Só que o fármaco, muitas vezes, vai ser fundamental para que a gente consiga deixar essa pessoa num estágio onde ela possa entrar num processo de reabilitação. Então, o tratamento para o transtorno de substância, ele é muito multiprofissional, né? Ele precisa desse engajamento. Não adianta o paciente ele chegar, às vezes, para mim, consultar e achar que o medicamento que eu vou ali prescrever vai ser uma substância milagrosa. E muitas vezes as famílias chegam muito assim, nossa, eu chego no psiquiatra quando já está no fundo do poço e o psiquiatra vai ter uma pílula milagrosa, né? Então, assim, eu não estou diminuindo a importância do fármaco no tratamento. Muitas vezes esse fármaco vai ser muito importante, mas a gente vai precisar de um tratamento multiprofissional, a gente vai precisar de uma equipe, a gente vai precisar do engajamento familiar, porque a dependência química é uma doença muito complexa que atinge, né, muitas áreas da vida da pessoa. E o que eu oriento na maioria das vezes em relação a isso que tu me perguntou? Que o fármaco, principalmente no início do tratamento, ele fique sob os cuidados do familiar, né? No uso da cocaína, no uso do álcool e no crack muito mais, a gente tem um cérebro que está muito deficitário. A pessoa, por vezes, ali está com déficit de atenção, está com déficit de memória, está com déficit de raciocínio lógico. A pessoa ela não vai conseguir, muitas vezes, congregar essas ideias. E aí, por exemplo, a gente tem hoje estudos que mostram que o cérebro do dependente de cocaína, ele leva cerca de 2 anos para se reabilitar. É bastante tempo. Então, a gente precisa desse cuidado da família. E no alcoolismo, é onde a gente vê ainda maior gravidade da mistura, tá? Da mistura da bebida com o medicamento. E é onde eu tenho maior cuidado, assim, da família ficar responsável. Por quê? O remédio que a gente usa para tratar a abstinência, se misturado com álcool, pode ter um dano muito grave. Então, né, eu sempre tenho esse cuidado de pedir que a família acompanhe e cuide da medicação. Só mais uma coisa para fechar essa parte aqui. Eu estava lembrando de uma coisa muito engraçado isso, mais sério também. Eu tenho alguns pacientes, né, familiares, que falam comigo, não, fizemos uma consulta com o psiquiatra e ele piorou. Eu falei, mas piorou? O que ele está fazendo? Não, o psiquiatra receitou medicamento e ele acaba bebendo e ele acaba ficando pior do que estava antes. Eu falei, mas é culpa do psiquiatra ou é culpa dele, então, que ele está fazendo uso de substância com o medicamento que o psiquiatra receitou? Então, assim, eles acabam, o familiar está tão ali envolvido nessa, vamos dizer assim, nessa rede emocional, nessa trampa, né, nessa armadilha da codependência emocional, ele quer de todas as maneiras defender ali o ente querido dele. E acaba que no final das contas ele não enxerga que o erro está ali, o erro não está no médico. Né? E acabam aí detonando a vida de vocês, psiquiatra, e falando que vocês são culpados. Eu pego isso direto, mas direto mesmo. Eu falo, eu acho que você tem que entender uma coisa. O médico, ele é um profissional. E se ele está ali receitando medicamento e de maneira nenhuma
o seu familiar pode fazer o uso disso, ele tem que estar em abstinência para começar a fazer um tratamento, só que eles não entendem, né? Assim, só para fazer essa colocação, e o familiar acaba botando a culpa no médico e defendendo ali o ente ali dele, querido, que está tendo esse problema e não consegue se conter. Acaba tomando medicamento e fazendo uso, e com certeza vai piorar, né? E assim, nem só o médico, né? Eu já ouvi muito, já passou por tantos psicólogos, se ninguém resolveu. E a gente precisa levar em consideração que a dependência química, ela é uma doença comportamental, ela é uma doença emocional, cognitiva, fisiológica e familiar. Né? Então, a gente pega esses 5 aspectos, né, e quer que a pessoa faça assim, a cura milagrosa, tanto pela medicação ou quanto pelo profissional. E que requer muito sacrifício, muita renúncia, dedicação, humildade, para que a pessoa que realmente queira um tratamento, se recuperar, ela precisa enfrentar isso e passar por essas áreas, né? Não é assim. Então, assim, acaba que... Como a doutora falou, é um conjunto de coisas, né? Não é só o médico psiquiatra, não é só o psicólogo, não é só o conselheiro, mas é isso tudo, junto com a família, junto com a mudança de comportamento, com a mudança de hábitos, né? Com o esforço da parte do dependente químico, querer sair dessa situação também, né? E assim, o trabalho é feito em conjunto, né? Eu acho que isso é o mais importante daquela pessoa assim, sair desse problema do vício. Então, assim, além do conselheiro, além do psicólogo, além do médico psiquiatra, as pessoas precisam entender que isso é um conjunto de coisas. Eles vão ter que passar por isso durante um tempo. Como você falou mesmo, doutor, assim, às vezes vai ter que ficar o resto da vida fazendo consulta com o psiquiatra? Não, né? Em muitos casos, não. Vou ter que ficar com um psicólogo, sei lá, 2 anos, 10 anos? Não sei, isso é muito individual, como você falou. Mas, assim, é preciso ter esse conjunto de apoio, né, para poder sair dessa situação. Isso é importante. Algo que eu acho bem importante também, Ramon, e que isso acontece em outros transtornos psiquiátricos, que eu gosto muito de estar explicando para os familiares, é que a gente não vai conseguir, num primeiro momento, principalmente os dependentes químicos mais graves, que essa pessoa saia de um estágio de uma dependência química grave para um estado de reabilitação automático, né? É um processo. Isso. Em alguns momentos, a medicação vai precisar ser um pouco mais pesada, né? E às vezes essa própria medicação deixa a pessoa um pouco incapacitada, tá? E é uma escolha que momentaneamente a gente pode estar fazendo, então não tem às vezes como sair, né, do uso, aquele dependente químico mais grave, por exemplo, um usuário de cocaína, crack, que, né, muitas vezes está em situação de rua, tem casa, tem família, a mãe está louca, está desesperada atrás daquela pessoa, né, tá indo em boca de fumo atrás do seu filho, correndo atrás, né, e aí assim, eu não vou tirar esse dependente dessa situação e já colocar ele numa reabilitação. Às vezes a mãe chega e diz assim, doutora, mas agora o fulano, quando deu a fissura, ele tomou o remédio e foi dormir. Gente, graças a Deus que ele foi dormir dentro de casa. Vamos dar esse tempo para o cérebro dele se recuperar, para depois ele conseguir entrar no mercado de trabalho de forma mais ativa. Né? Por enquanto, vai precisar que a vida profissional, que outras situações também estejam caminhando junto, mas sabendo que em algumas situações muito específicas, como esses casos mais graves que eu mencionei, que enfim, às vezes a medicação vai ter que ser mais pesada e eu vou ter que fazer essa escolha. Entre sair de casa e usar, talvez é melhor que eu fique em casa, fique um pouco mais sonolento, não consiga participar da janta da família, mas esteja dentro de casa dormindo. E são períodos, são pequenos períodos de tempo que a gente passa também no tratamento, né? Não são em todos os casos, são às vezes até na minoria do que a gente atende, mas é muito importante desmistificar isso também, porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas a medicação me deixava muito sedado. Claro que isso a gente precisa estar discutindo muito, né? A intenção não é sedar ninguém, mas são escolhas também que a gente faz com o adicto, faz com a família durante o tratamento.
né? E uma coisa que eu acho, assim, que Frankl, né, Rayane, fala muito bem nesse processo da dependência química, que já não é mais uma questão de culpa, né? Tem todo um processo ali fisiológico da dependência. Então a gente não está falando em culpa, mas como o Ramon falou, a gente está falando de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida, né? Se nesse momento eu adquirir um transtorno por uso de substância, tivesse genética para isso ou não, adquirir, estou vivendo agora esse processo, o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Então, a família também olhar para essa responsabilidade do adicto, não como uma culpa, mas como uma responsabilidade. Perfeito, Ticiane. E eu costumo dizer, principalmente para os familiares, né, porque esse ente querido, ele vai procura, né, a psicologia, procura uma terapia, e eles querem que aconteça um milagre. E eu já falo, a minha responsabilidade não é fazer com que o seu familiar pare de usar droga, mas principalmente que ele tenha autonomia, que ele saiba utilizar de forma saudável, né, a liberdade dele de forma responsável, né? Porque o que eu percebo, e isso é em quase 100%, é que não dá para olhar só o uso de substância. O uso de substância é aquilo que aparece ali, é a pontinha. Mas quando a gente olha uma família disfuncional, né, tem todo um sistema ali de controle que prejudica a autoeficácia, a autonomia do sujeito, a responsabilidade do sujeito, porque tem outro que está tomando essa responsabilidade por ele, né? E é o que eu sempre falo, e falei no outro podcast, a droga tem prazer e consequência. Se o familiar tira a consequência, só sobe o prazer, né? E isso prejudica o crescimento, o amadurecimento, ele lidar com a própria responsabilidade dele, com a liberdade dele, né? E o uso de substância é aquela pontinha. Então, o que eu falo para os meus pacientes de forma muito aberta, o meu papel não é fazer com que você pare de usar droga. Isso aí é uma decisão sua. Se você quiser, eu vou te ajudar, né? Vou te ajudar e vou caminhar contigo. Mas o principal que eu vejo é reestruturar essa autonomia do paciente, do sujeito, fazer novas escolhas para que ele consiga perceber mais claramente o que o uso de substância está acarretando, a falta de responsabilidade, seja usando droga ou não, né? Então, esse é todo um trabalho que precisa ser feito, que vai muito para além do uso propriamente de substância, seja qual for, entendeu? E a família precisa, na maioria dos casos, entrar um pouco isso. E o que a gente faz, eu e o Ramon, a gente trabalha também atendendo os familiares e, às vezes, atender em conjunto para a gente trabalhar o sistema, que é preciso trabalhar o sistema, né? Tanto na parte familiar, quanto na questão de favorecer essa liberdade, porque muitos familiares tiram essa liberdade, e assim o paciente aparecer com a responsabilidade que ele precisa ter na sua tomada de decisão e assumir as consequências da própria decisão, né? Então, isso tudo é muito importante a gente falar sobre isso, nesse sentido de que o uso de substância é aquela pontinha que aparece, mas tem todos os fatores que estão envolvidos por trás disso, inclusive outros transtornos mentais, como você mesmo já trouxe aqui pra gente. Então, queria falar sobre um tema também um pouco polêmico, que é o tratamento com ibogaína. Que foi uma seguidora que perguntou, então a gente queria saber um pouquinho sua opinião. Eu nunca, assim, eu já atendi uma mãe, né, que tinha o filho ali era dependente e tal, e já tinha tentado um tratamento com ibogaína, não deu certo. Tive mais uns 2 casos tive 3 casos com tratamento de ibogaína que chegaram para mim depois, né, desse tratamento e que não deu certo. E aí, eu sei que eu não sou a favor, assim, muito a favor da ibogaína, eu vi que tem vários malefícios e minha opinião pessoal eu prefiro fazer outra coisa. Se eu estivesse no lugar de uma pessoa que está querendo se libertar de um vício, alguma coisa,
eu ia tentar outras coisas, mas ibogaína, eu acho que eu não tentaria isso, porque eu acho que tem muito malefício e muito risco também para a saúde. E queria que você falasse um pouco, como médica, sobre essa situação da ibogaína. Qual é a sua visão? O que você acha disso? Então, Ramon, eu também não sou favorável ao uso da ibogaína, né? Tem diversos malefícios. É documentado, né, várias pessoas que foram a óbito com o uso da ibogaína, e isso a gente não pode deixar de levar em consideração, né? E eu vejo assim que o uso da ibogaína, ela entra muito nesse desespero familiar de querer uma solução milagrosa para algo que veio sendo construído de forma assim lenta e de muitos anos, né? Então assim, caríssimo, né? Tratamento caríssimo, né? Caríssimo, caríssimo. E para situações complicadas a gente não tem tratamento milagroso. Então eu acho que entra muito mais no desespero familiar de querer uma situação milagrosa, né? Mas assim, na maioria do consenso médico, de alguns especialistas em dependência química, né, que é uma sub-área da psiquiatria também, com quem eu estudo, né? Não, assim, a gente não recomenda o uso pela questão dos riscos, né? Pela questão de não ter tantos estudos suficientes ainda que apontem, tá? A maioria das medicações que a gente tem, várias, elas têm mais de 30 anos de estudos já, sabe? Que para o tratamento da fissura, por exemplo, a naltrexona, ela é uma medicação bem documentada no uso da fissura por álcool, tá? Hoje, no tratamento da fissura por cocaína, tem sido usado a bupropiona com naltrexona. Esse já é essa combinação, né? Ela já é um pouco mais recente. A gente usa também, pode ir alicerçando junto. A gente tem várias medicações, na verdade, que agem um pouco, mas não agem, às vezes, totalmente eu quero dizer assim, não agem para tirar totalmente a fissura daquele paciente. E a gente pode fazer combinações de medicações. O topiramato, né, uma medicação bem documentada. A gente tem o disulfiram utilizado no uso do alcoolismo também, que é aquela medicação que faz o efeito antabuse, né? Você já deve ter visto alguns pacientes também. Agora a distribuição no Brasil ela estava bem prejudicada, já tem bom tempo assim que está difícil de conseguir, mas ela é uma medicação que ela não deixa o acetaldeído ser metabolizado pelo fígado, e aí a pessoa ela não gera tanto uma questão de não ter fissura, mas comportamentalmente ela gera muito medo do usuário de álcool beber, porque ele vai ter uma reação muito ruim, muito desagradável fisicamente, com náusea, vômito, podendo em alguns casos até ter prejuízo no nível de consciência. Então, a gente tem já assim, um arsenal de medicamentos utilizados. Como a dependência química ela não é só física, né? Diferente às vezes de outros transtornos psiquiátricos, eu não vou ter uma total melhora somente com o uso da medicação, mas o uso da medicação convencional, com estudos mais robustos, ela nos auxilia sim a diminuir bastante a fissura. Uhum. E falando um pouquinho de assunto polêmico, Tiziana, uso de maconha, né? Principalmente agora com a liberação, né? Quais são os prejuízos? Porque assim, o usuário de maconha é muito diferente do usuário de cocaína e crack, né? Porque os sintomas, né, negativos do uso de maconha, ela é mais lenta, né? E tem essa questão social também, essa questão medicinal, enfim. Quais são os prejuízos a médio e longo prazo para esse usuário de maconha? Uma coisa que a gente vê muito, né, nesse tempo que eu trabalhei em ECAPs de álcool e droga, mas também no consultório, é a síndrome amotivacional que a maconha ela vai causando. Né? A gente vai vendo que aquela pessoa não tem mais iniciativa, ela não tem mais motivação para viver, para fazer as suas coisas. E quando eu falo para viver, não é no sentido de risco de suicídio ou algo desse tipo, é de não ter ânimo para fazer outras atividades da vida. A vida dela vai se resumindo a fumar maconha,
a tudo que ela vai fazer precisar estar com aquela maconha junto, não ter uma energia vital para trabalhar, para namorar, para conquistar, para ter outros desafios, né? Ela fica sem motivação. Esse é um dos principais prejuízos que eu vejo. E com o tempo a gente vai percebendo também o prejuízo cognitivo que a maconha causa, que é dificuldade de memória, dificuldade de atenção. Na prática, eu via jovens que tinham muitos anos de uso de maconha com um funcionamento cerebral de alguém de 80 anos. Aquela pessoa lentificada, não só sob intoxicação, né, mas sob, em momentos mesmo de abstinência, já de uma abstinência mais curta, tu via aquele prejuízo frontal no cérebro mesmo da pessoa. E uma coisa que eu acho assim, extremamente preventiva. E eu contava, eu tenho uma irmã que ela é bem mais nova do que eu, assim, a gente tem uns 13 anos de diferença. Quando eu fazia a residência, ela ainda era adolescente. E aí, às vezes eu acho que eu até inventava umas histórias assim, eu chegava em casa e falava para ela assim, nossa, hoje eu atendi um paciente que teve um surto psicótico, um estudante que estava lá na universidade, fazia residência no hospital universitário, né? E isso acontecia mesmo, às vezes alguns estudantes iam fumar maconha embaixo de uma ponte lá da universidade e ocasionalmente alguns surtavam e chegavam no pronto-socorro onde eu era residente em surto psicótico por um uso ali ocasional de maconha. E aí pensa na complicação, né? O pai e a mãe achando que o bonitão estava lá na faculdade estudando e ele estava embaixo da ponte fumando maconha. E aí, menor de idade, a gente tinha que, muitas vezes, estar acionando a família. E aí eu chegava e contava em casa, às vezes, alguma história assim, né? Óbvio que uma história fantasiada, porque a identidade do paciente sempre é extremamente preservada, mas eu contava, olha, né, hoje atendi um caso, porque com um adolescente, muitas vezes, se eu chegar falando assim, olha, tu não pode usar maconha, porque maconha vai te deixar com o cérebro lentificado, porque maconha pode causar doença psiquiátrica. Causar bem não, né? A gente precisa, o que a maconha faz? Se eu tiver uma genética favorável para psicose, para esquizofrenia, para transtorno bipolar, a maconha vai lá e dá um pontapé para aquela genética que podia passar silenciosa o resto da vida brotar, aparecer, né? Então, ela pode ser aquele pontapé inicial para uma doença grave, crônica, que poderia passar o resto da tua vida sem ter, ela acabar acontecendo. Então, algo que eu costumava fazer, eu acho que é muito interessante dos pais, quando estão, às vezes, num diálogo com um adolescente, é fazer essa contação de história, assim, sabe? De estar trazendo, nossa, tem casos, né, que a mãe viu, que eu assisti, de que alguém que foi lá, usou maconha, psicotizou, começou a ter alucinação, começou a achar que estava sendo perseguido, porque essa questão persecutória a gente viu muito na cocaína, mas na maconha ela também pode acontecer, né? Então, a gente tem esse prejuízo no uso da maconha, e fazendo esse gancho também, eu acho que é muito importante em termos preventivos a gente orientar as pessoas, né? Quando eu era adolescente, eu tinha medo de usar droga, porque eu sabia de alguns danos desse tipo que a droga poderia trazer por perda de controle. Porque se a gente pensar só em questão de prazer, de amizade, o adolescente ele fica muito suscetível ao uso. E se a gente puder trazer essas orientações assim de que, olha, a genética não é algo que eu consigo ter controle, não é um exame de sangue que eu vou ali e faço e sei se eu tô com anemia ou não. É algo extremamente mais complexo, muitas vezes difícil até, né, do médico diferenciar o que é genético, o que é comportamental na dependência química. Então, é algo que foge do nosso controle enquanto indivíduo. Então, eu não posso ir lá e cutucar minha genética para saber se eu fumar maconha, se eu vou ficar psicótica ou não. Então, entrando também nesse quesito da prevenção, eu acho muito interessante os pais e a gente, enquanto profissional, trazer questões até mais lúdicas assim para aquele pré-adolescente, para aquele adolescente em relação a esses malefícios do uso das substâncias. Mas respondendo a tua pergunta, né, a maconha então traz o prejuízo cognitivo e ela tem o risco de desencadear em quem é previamente suscetível doenças psicóticas e transtorno de humor bipolar. E Ticiane, uso de maconha e ansiedade. Eu tenho minha opinião, meu entendimento com relação a isso. A maconha alivia a ansiedade ou intensifica?
agudamente ela pode aliviar. Então, no momento que eu faço o uso agudo, ela pode aliviar. Porém, o uso crônico, né, da maconha, assim como o álcool também, ele vai proporcionar com que eu tenha um transtorno ansioso, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né, e depressão. Ambas as substâncias podem estar fazendo isso. Então, no uso agudo, muitas vezes ali no momento da intoxicação pode realmente trazer algum alívio para a ansiedade, mas o uso contínuo vai fazer com que a pessoa possa estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Não sei se é essa a tua opinião, se é isso que tu observa também. Eu lembrei aqui, quando você falou, eu fui maconheiro, né? Quando eu era maconheiro, eu fumava e na hora era exatamente o que vocês estão falando. Mas depois vem o efeito Me dava rebote. aquela tal, a onda ali, você fica tranquilaço. E depois, a largo prazo, né, vamos dizer assim, né, porque antes de eu entrar em outra substância, que no caso depois foi a cocaína, só usei álcool, maconha e cocaína. Então, assim, quando eu usava maconha, eu sentia que depois, a largo prazo, hoje, com a consciência, eu lembrando do passado, ela me trazia justamente isso, ansiedade, às vezes algum pânico e, incrivelmente falando, ficava agressivo também, irritado, irritabilidade, né? Ficava um pouco agressivo, às vezes eu me pegava agressivo e eu percebia que era isso. Então, assim, só para ratificar, né, o que vocês estão falando, eu vivi isso na pele, né? E acabei, assim, percebendo isso depois, Pela esses própria transtornos. desregulação emocional, né, Ramon? Pela própria desregulação emocional que a maioria das substâncias acaba causando, a irritabilidade ela é presente em praticamente todas as substâncias. Sim. Bom, a gente está caminhando para o final, né? Ticiane, o que você, para a gente finalizar aqui, o que você falaria para os familiares e para os dependentes químicos? Eu falaria, Raiki, que toda vida vale a pena, que a gente não pode abrir mão do tratamento, né? Enfim, dos nossos familiares, do próprio tratamento pessoal, né? E que o tratamento multiprofissional ele é extremamente necessário. A gente precisa de um tratamento organizado, de um tratamento mais longo, que não tenham medo de estar buscando a ajuda psiquiátrica, porém a ajuda psiquiátrica isoladamente não vai ser suficiente, que a gente precisa de toda essa rede de apoio, que a gente precisa entender a dependência química como uma doença extremamente complexa e que exige um alto nível de responsabilidade, tanto do usuário quanto da família, né? E que precisa assim, ter essa abertura a estar tocando nas feridas, a estar modificando sistemas familiares, comportamentais, né? Mas como eu falei desde o início, assim, eu acho que a chave do tratamento vai estar na responsabilidade, e a responsabilidade de cada membro da família e de cada profissional ela é diferente. E eu acho assim, o que eu acho assim muito lindo assim nas nossas profissões é como esse quebra-cabeça todo vai se formando, né, Rai? Porque eu, enquanto médica, eu vou ter uma visão um pouco mais dura em querer a abstinência do meu paciente, porque eu vou estar pensando na parte fisiológica, na parte cerebral, né? E entrar o teu trabalho do Ramon nessa conscientização assim da responsabilidade nesse dia a dia, nessa rede de apoio, nessas ferramentas para reabilitação, também para reabilitação cognitiva, né, que a psicologia faz isso assim de forma tão importante, o quanto o conselheiro está ali apoiando, trazendo um cuidado muito maior nas minúcias, nos dramas do dia a dia. Eu acho que esse quebra-cabeça todo, unindo a toda a força que a família tem, faz com que todo esse tratamento assim tenha uma beleza e uma gratificação muito importante, tanto para os usuários, quanto para a gente enquanto profissional e para toda a família e sociedade. Ticiane, muito obrigada, como sempre. Sua generosidade é bonita demais e a gente continua aí, né? Na vida, na profissão, na parceria, e você enquanto minha professora, minha supervisora de raciocínio clínico.
A gente continua. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer o Ramon também. Deixo meu muito obrigado, contem sempre comigo, que eu vou estar sempre contando com vocês também e com o trabalho de vocês com os meus pacientes. Muito obrigada. Acho que é isso. Ela, perfeita a sua colocação, né? E só para poder frisar, né, essa situação, vocês que estão aí escutando, ouvindo a gente, vendo a gente, entenderem que é isso, um conjunto de coisas. E muito importante também que a doutora falou e a Rayane colocou também, é um processo, é uma jornada, nada vai acontecer do dia para a noite, não adianta. Vocês estão, às vezes, as pessoas nessa vida do vício, 15, 20, 5, 10 anos, e agora quero parar, e quer um milagre em 2 meses, em 1 mês, em 1 semana, nada vai acontecer assim. É uma jornada, né? É um desafio, é uma jornada, e a gente está aqui para segurar na mão de vocês e caminhar junto e ajudarem vocês a saírem dessa situação. Esse é o recado que eu tenho para deixar nesse final. Sim. Agradecer também ao e-channel, né? Agradecer ao canal, o e-channel, o estúdio, o Riverson que está aqui com a gente. Muito bom. Né? E a Ticiane, foi um prazer te conhecer também. Perdão, Ticiana. Um prazer te conhecer. E minha esposa maravilhosa que está aqui do meu lado. Obrigado. Beijo, Tici. Fica com Deus, tá? Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, obrigado, tchau, tchau. Eu achei que foi bom, hein? Oi, finalizou?